toma assento aqui, traz um pouco da sua experiência ao nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Doutor Bruno Vitarantes, químico na UFMG, doutor em Química pela USP, também saudável nesse momento. Fique à vontade aqui, por favor. Doutor Henry Stephen, engenheiro de materiais da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, também nos honra com sua presença nesse painel. Por favor, sinta-se à vontade aqui. Seja bem-vindo. Sr. Hudson, vamos lá ao nosso painel, por favor. Boa atividade a todos. Bom dia a todos novamente. É com enorme satisfação que eu comentei no evento anterior aqui sobre a dificuldade que nós temos entre fazer esse protótipo e levar ao produto. Então o Cine tem se esforçado, né, em traçar esse caminho, e agora nós vamos apresentar 3 iniciativas que nasceram do centro, apenas 3 que como exemplo, existem outras, tá, acontecendo em paralelo. E agora eu gostaria de trazer a apresentação do João Kanievski, que vem trazer a Recarregue, uma startup bastante interessante que nasce dessas iniciativas importantes. Então, João, o palco é seu. Um bom dia a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar participando desse evento para representar e apresentar para vocês aqui a Recarregue, que é uma rede inteligente de armazenamento e recarga rápida de veículos elétricos. Hoje, inclusive, uma das coisas que eu gostaria de confessar para vocês, eu tenho um pouco de receio em adquirir um veículo eletrificado. Isso faz parte do receio de 40% aí, mais ou menos, de pessoas que têm a vontade de adquirir um veículo, mas ainda não adquiriram esse tipo de veículo porque tem esses medos, né? E dentre os maiores medos desses 40% da população que ainda não adquiriu um veículo eletrificado, né, está essas motivações, né? A primeira delas é a falta de infraestrutura de recarga. A segunda é uma dificuldade da expansão da infraestrutura existente. E a terceira delas, que essa tecnologia ela ainda é incipiente, né? Um dos exemplos que a gente tem é uma falta de praticidade na hora do carregamento. Hoje os motoristas de veículo eletrificado têm no seu telefone ali 15 aplicativos. Pode ser que eles chegam na hora de ser atendidos pelo eletroposto, né? E eles não consigam uma comunicação com a internet. Não, então tem vários, né? Então tem vários desses problemas aí que está pegando na hora desse proprietário, né, dessa pessoa que tem a vontade de ter um veículo eletrificado, realmente realizar essa aquisição. E por isso, pensando em todos esses problemas e mais alguns, né, é que a gente trouxe a nossa solução, que principalmente ela com um banco de baterias e um carregador do lado, ainda com a possibilidade de se colocar geração renovável, né, como energia solar, ele vem para atender e para resolver todos esses problemas, né, integrados ainda a um sistema com rede inteligente, né, Smart Grid, proporcionando, por exemplo, que a gente consiga ter despacho remoto de ativos, enfim, que a gente consiga controlar remotamente tudo que entra ou sai desse ponto, dessa estação de carregamento, que agora a gente encara como um ativo energético que pode, inclusive, contribuir com a rede elétrica de energia. Os nossos principais diferenciais competitivos, então, a gente tem uma tecnologia própria de gestão de ativos, novamente corroborando que a gente trata, né, esse problema, esse ponto, essa estação, essa nossa solução, como um sistema que gerencia ativos, não apenas fornece venda, né, de recarga para veículos elétricos. A gente tem também comunicação Smart Grid, como falado, que também vai
proporcionar, no final das contas, despacho remoto desses equipamentos, né, que estão conectados nessa estação que faz parte da nossa solução, da solução que a gente propõe para resolver aqueles problemas lá e, no fim das contas, para possibilitar uma maior adesão, né, na compra de veículos eletrificados, veículos elétricos, veículos plug-in. A fase 1 desse projeto, ela foi selecionada em um FINEP para o Nordeste na semana passada, né, então é uma notícia quente, né, onde a gente vai investir 14 milhões, sendo que desses 14 milhões, 7 milhões e 500 vão ser só em equipamentos, né? Só em eletropostos e baterias, sistemas do tipo BESS, né? Para realizar, né? E a gente tem, né, aqui dentro da Unicamp, essa unidade piloto já rodando, né, operando em ambiente relevante, e a gente quer levar cada uma dessas unidades para preencher uma rota, né, para realizar ali um corredor que vai ser chamado de CERN, o Corredor de Energia e Recarga para o Nordeste, desde São Luís do Maranhão até Salvador, sendo que a cada 130 quilômetros a gente vai ter uma solução dessas aí instalada para proporcionar uma melhor, né, ou pelo menos mitigar alguns daqueles problemas que a gente via de expansão, principalmente aí dos sistemas de recarga pelo país. Então, nessa fase 1, a gente vai implantar no Nordeste, a gente pretende, com o tempo, em torno de 8 anos mais ou menos, chegar somente com a venda de recarga, chegar a um faturamento aí de 100 milhões no ano. O que é uma fatia, né, do mercado do Nordeste, que em 2030 a gente espera que seja em torno de 3,4 bilhões, e no Brasil um mercado de 25 bilhões até 2030. Né, a nossa ideia também não é parar só por aí, né, a gente ir possibilitando que o próprio sistema ele se pague, né? Então, para isso a gente vai ter rodadas, né, ao ano, vai ter rodadas de investimentos, de reinvestimentos do próprio faturamento, né? Então não são reinvestimentos externos, são reinvestimentos que que eles se pagam, né? Com as próprias estações instaladas a gente vai ter uma venda, né? Vai gerar uma nota fiscal, como comentou o Hudson anteriormente, né? E parte desse caixa gerado ele vai ser reinvestido. E uma boa parte, né, por ano. Sendo que a gente vai começar no ano 1, né, com um reinvestimento de 720 mil. E vai parar lá no ano 10, com reinvestimento de em torno de 75 milhões, onde a gente espera ter onde a gente espera ter um faturamento anual aí de em torno de 250 milhões ao ano. Isso representa, né, em termos de roadmap, né, que a gente vai sair de 20 eletropostos nesse investimento inicial de 14 milhões, que vai ser proporcionado junto com o FINEP, saindo de 20 eletropostos e mais ou menos 2 a 4 megawatt-hora de sistemas de energia pulverizados ao longo da costa do Nordeste, para um faturamento de 100 milhões no 8º ano, 400 eletropostos em torno de 120 megawatt-hora de bateria pulverizada também ao longo da costa do Nordeste. E aí também a gente já entra com outros tipos de serviços que podem ser oferecidos, por exemplo, para concessionárias de energia, né? Como a reserva de capacidade de energia, que pode ser um novo produto dentro do nosso portfólio, não apenas o serviço de recarga. A gente espera, com o tempo, agregar mesmo mais valor junto à rede de energia elétrica, junto à nossa matriz de energia elétrica nacional. Os nossos resultados esperados, em termos realistas, né, é um VPL dentro desse horizonte de 10 anos. Ele é um VPL de 32 milhões, um TIR de aproximadamente 36%
e um payback em 6,4 meses. Né? Aqui é importante a gente verificar, né? Pode não parecer tão interessante a proposta, né? Mas é interessante aqui a gente verificar que a gente está reinvestindo parte da nossa receita. Então, se a gente não reinvestisse, né, é claro que a gente não chegaria a esses valores. Mas só para ter uma ideia do negócio que pode ser, né, esse VPL ele é calculado a partir do lucro líquido. Então, a gente desconta tudo aquilo que é investido. Né? Então, por exemplo, lá no ano 10, a gente reinvestiu 75 milhões, o que já é bem mais alto do que esses 32 milhões aqui de VPL realista que a gente tem nessas nossas previsões. Então, a fase 1, como a gente já comentou, é o CERN, que foi aprovado no FINEP. A fase 2, a gente pretende evoluir na costa do território nacional, né? E talvez uma fase 2 ainda, ou fase 3, entrar para todo o território nacional. Né? O nosso convite para vocês, para a participação do primeiro corredor de mobilidade elétrica inteligente do mundo, com tecnologia Smart Grid BESS integrada, que prevê uma expansão de mais de 600 estações e 120 megawatt-hora em 10 anos, pelo menos, uma previsão modesta, e uma geração de 2.600 empregos em 5 anos, primeiramente que vocês coloquem o telefone, né, o telefone de vocês, nesse QR Code e respondam a um pequeno formulário. E esse formulário é a primeira contribuição que vocês podem fazer para o nosso projeto. Depois disso, a gente pode entrar em contato com vocês e outras contribuições, como, por exemplo, a participação nesse nosso empreendimento, nessa nossa rede, ela poderá ser possível através do fatiamento de cotas de estações de carregamento, como investidores normais. A gente aí espera que esse tipo de investimento gere em torno de 2% a 6% ao mês, o que está bem acima, né, da Selic que a gente tem hoje, que é em torno de 15% ao ano. Né? Chega em torno líquido, né, lá no final do ano, em torno de 25%. E também, né, quem sabe, aí fazer parte de investimentos maiores em algum tipo de conexão, parceria B2B, né, fazendo parte aí da nossa equipe, onde a gente tem o professor Hudson Zanin, como um consultor em todas as áreas, né, e o nosso CTO também, ele faz parte aí de um emaranhado desde econômico até técnico, né? Ele representa uma boa parte aí do nosso conhecimento que a gente tem dentro da empresa. A gente também tem o César Paredes Crovato, que é o nosso CTO, e esse que vos falo, João Kanieski, como CEO aí desse empreendimento. Né? Então, a gente convida vocês, a partir do QR Code anterior, para... Opa! Aqui é para a parte das perguntas. Tem que voltar um pouquinho. Tá, para fazer parte aí da nossa equipe nesse empreendimento aí, que é a rede de recarga para o Nordeste. Muito obrigado. Agradecemos, então, o João pela apresentação. Passamos agora palavras para o Bruno Bitarães para apresentar a Cat Energy. Bom dia a todos. A Cat Energy é uma startup que nasce dentro da Unicamp, dentro do Cine, e a nossa proposta de valor é transformar diretamente a partir de minérios para o material ativo de bateria, que pode ser usado tanto para veículos quanto para armazenamento. Qual que é o problema que o mercado nacional hoje enfrenta? A gente tem um curtailment, que é um desperdício de energia renovável, eólica e solar, de aproximadamente 12 gigawatt-hora por dia. A Nova Indústria Brasil, ela orienta que 1/3 dos veículos deverão ter baterias nacionalizadas até 2033.
E como a gente viu aqui ontem, a gente não tem uma fábrica de bateria consolidada que pega toda a cadeia de valor. Algumas propostas que existem no Brasil são simplesmente de pegar células importadas e montar a bateria aqui, principalmente para celulares e algumas outras pequenas iniciativas, só que uma fábrica de bateria do início ao fim a gente não tem, e a gente ainda não tem nenhuma previsão disso ser feito nos próximos anos. E dentro desse contexto de baterias, de lítio e bateria de sódio, o material ativo do cátodo ele é 22% do custo total dessas baterias. E a China hoje ela produz 80% desses materiais e ela baniu a exportação. A solução que a gente apresenta, então, é para produzir esses materiais ativos de cátodos de baterias de sódio, um fornecimento seguro e ágil, porque hoje, se a gente depender da importação da China, a gente está exposto a essa fragilidade de cadeia de suprimento, tanto de uma proibição de exportação, como também prazos, né? Trazer algo do Sudeste Asiático de navio demora mais de 30 dias dentro do navio, mais o tempo de desembaraço. Então, essa produção local ela consegue ter muito mais agilidade em atender os fabricantes. E, principalmente, a nossa maior proposta de valor é uma produção direta a partir dos minérios de manganês, ferro e sódio. Além disso, a gente vai incorporar materiais reciclados a essa produção do material ativo, e a nossa produção ela não tem rejeitos do tipo salmoura, e a nossa emissão de CO2 ela é 95% menor do que um processo clássico. Então, dentro do contexto de descarbonização e de eletrificação da economia, a gente acredita que essa é uma proposta muito interessante. Quando a gente faz um comparativo das tecnologias que existem hoje para baterias, a gente tem um cenário onde a bateria de chumbo ácido, que é a bateria que é comercialmente disponível há mais de 100 anos, ela tem algumas desvantagens muito grandes que inviabilizam a sua aplicação como powertrain principal de algum veículo eletrificado. Quais são essas características que são desvantagens? Primeiramente, ela usa chumbo, e o chumbo é um metal extremamente tóxico, né? Então, para você ter essa bateria de chumbo ácido hoje em todos os veículos, a cadeia de suprimento ela tem que ser muito bem controlada, a parte de reciclagem e de coleta das baterias usadas ela tem que ser muito bem feita, e essa bateria, no final das contas, ela tem uma densidade de energia muito baixa. E isso se reflete na tensão de operação dessa bateria, que ela opera a 1.2 até 2 volts, e ela tem uma ciclabilidade baixa. Então, essa ciclabilidade baixa significa o quê? Um uso constante de carga e descarga, essa bateria ela vai eventualmente parar de ter o desempenho original. Então, a revolução dos veículos elétricos ela surgiu da evolução das baterias móveis para celulares e tablets e notebooks. E partiu de uma tecnologia baseada em baterias de lítio. Inicialmente, óxido de lítio e cobalto, e agora, recentemente, um óxido ternário de lítio, níquel, manganês e cobalto, que é o NCM, que é a bateria com a maior densidade de potência disponível comercialmente. Por que ela tem essa maior densidade de potência? Porque ela é um óxido, então ela tem um peso intrínseco menor e ela consegue operar com uma tensão de operação mais elevada. Então, a janela eletroquímica dela é maior. Quais são as desvantagens dessa tecnologia de NCM? A ciclabilidade dela não é a maior de todas. É uma bateria que cicla muito, 3.000 ciclos já é um número bem importante, só que ela não é o top do mercado em termos de ciclabilidade e segurança. Ela tem a maior densidade energética, só que é uma bateria que tem muita emissão de CO2, porque ela usa minerais refinados, metais refinados. Ela depende desses metais que são caros, o níquel e o cobalto especialmente. Eles são muito mais caros do que outros metais de transição, e isso acarreta um custo de produção bem mais alto. Quando a gente compara, então, a bateria do tipo LFP, que é a bateria que hoje está presente na maioria dos carros chineses e na maioria dos sistemas de armazenamento de energia, ela é composta de lítio e ferro e fosfato, daí o nome. O ferro é muito mais barato que os outros metais, só que ela tem algumas características vantajosas e desvantajosas. O
que é vantajoso nela? Ela opera com uma tensão semelhante à da NMC, ela cicla mais que a NMC, ela é mais segura intrinsecamente. Então, isso é uma característica muito importante para o setor de mobilidade e para o setor de armazenamento, uma vez que a segurança do dispositivo ela sempre vem em primeiro lugar, só que ela tem alguns pontos que ela fica abaixo da NCM. O primeiro ponto que ela fica abaixo, ela tem uma densidade de energia inferior, ela tem uma emissão de CO2 um pouco melhor que a NCM, só que ainda assim emite bastante CO2. Ela depende de metais refinados ainda, tanto o ferro, que é colocado ali dentro, ele passou por um processo de refino, e especialmente o lítio, ele é altamente refinado, e é o principal componente ali da matriz de custos dessa bateria, e isso acarreta, então, um custo mais barato que a NCM, só que ainda assim é um custo alto e que inviabiliza alguns tipos de aplicação dessa bateria. Então, a nossa proposta na Cat Energy é fazer um material que pega o melhor dos mundos. Ele vai pegar o sódio, que é um elemento muito mais barato e muito mais abundante que o lítio, manganês e ferro. Por que manganês? O manganês ele introduz uma densidade de energia muito maior para a bateria. Então, você consegue ter uma tensão de operação maior ainda. Como é uma bateria baseada em fosfato, ela tem uma ciclabilidade maior, comparável com a LFP. Ela é mais densa em energia que a LFP, a introdução do manganês, ela dá essa característica. Ainda é um pouco mais baixa que a NCM, então você vai montando esse perfil de produto, de acordo com o mercado que você quer atender. E aí, os nossos pontos fortes são uma baixíssima emissão de CO2, uma vez que a gente vai pegar diretamente dos minerais, uma dependência de metais refinados zero, porque a gente está partindo diretamente de minerais e não de um sal, um carbonato, um sulfato. E com isso a gente consegue um custo de produção muito mais baixo que todas as outras. Dentro dessa cadeia de suprimento, aquilo que eu estava falando, o LFP e o NCM, que são as duas principais químicas de baterias de veículos elétricos e de sistemas de armazenamento do tipo BESS, elas usam carbonatos e sulfatos refinados. Então, isso tem uma pureza grau bateria de 99,5% ou superior. E isso tem um custo. O que significa esse custo? O lítio grau bateria ele custa 80 vezes mais que o sódio carbonato de sódio mineral. O níquel grau bateria ele custa 40 vezes mais que o minério de manganês. O cobalto ele custa 124 vezes. Então, a gente não está falando de uma diferença marginal de 10% a 20%. A gente está falando de duas ordens de grandeza de custo. E isso, para um processo fabril que precisa escalonar e reduzir custo, é muito relevante. E a produção dessas baterias, como já foi falado, ela tem uma alta emissão de CO2, porque você tem que refinar, e cada processo de refino são várias etapas para cada um desses metais, e tem um custo financeiro e um custo ambiental muito alto, né? A cadeia de suprimento aqui hoje no Brasil, a gente tem mineração de vários desses elementos, só que a gente não tem processamento desses minérios. A gente não tem refino aqui hoje. Então, o lítio, por exemplo, que é produzido lá em Minas Gerais, ele é vendido na forma de minério, não é na forma de um óxido impuro, um carbonato impuro, é simplesmente brita que vai para a China, tá? Lítio, então a gente não tem refino de lítio aqui no Brasil. Níquel é muito pouco, não tem níquel grau bateria. Cobalto a gente não tem nem mina aqui no Brasil hoje. E o ferro também a gente não tem refino de ferro para grau bateria, tá? Então a gente não tem esse refino, a gente não tem fabricação de bateria das células, né? O que o CB faz lá em Manaus é a montagem da bateria a partir das células comerciais e dos componentes eletrônicos provenientes da China. Então, aqui a gente tem a fabricação do PEC, que é o que o CB faz lá em Manaus. A gente está começando agora com a BID, a produção de veículos elétricos aqui no Brasil, lá em Camaçari, e a gente também não vai ter reciclagem e reuso dessas baterias pelos próximos anos. O mercado de bateria que a gente mapeou para os próximos anos, em 2027, ou seja, daqui um ano e alguns meses,
a gente conseguiu mapear que no mundo a gente vai ter um mercado de 2.700 gigawatt-hora por ano de bateria, o que equivale a 216 bilhões de dólares. E aqui, então, está englobando todas as químicas. Tá? Nos Estados Unidos e na Europa, um mercado de 390 gigawatt-hora. Então, por que tem essa diferença entre mundo e Estados Unidos e União Europeia? Porque a produção de baterias ela é muito centralizada na China, com pequenas produções na Coreia do Sul e no Japão. A maior parte dessa produção ela acontece lá na Ásia. Algumas iniciativas de fábricas de baterias nos Estados Unidos e na União Europeia estão tendo investimentos há alguns anos já, só que ainda assim é muito inferior ao que é feito na Ásia. E as baterias de sódio, a gente conseguiu mapear aqui nos Estados Unidos e na Europa, vai ter um mercado de 25 gigawatt-hora de 1,25 bilhão de dólares. E aqui no Brasil, a gente mapeou, então, que em 2033, com o mandato da lei da Nova Indústria Brasil, a gente vai ter que ter 940 mil veículos eletrificados com baterias nacionais, o que daria por volta de 5 bilhões de reais por ano em baterias. Qual que é o modelo de negócio que a gente propõe? É um co-desenvolvimento com mineradoras e recicladoras, porque a gente vai fazer um insumo a partir dos minérios locais, então faz muito sentido para essas empresas diversificarem o seu portfólio de produtos, e a gente quer começar exportando isso para os Estados Unidos e para a Europa, nas fábricas que esses países estão construindo agora, como forma de diversificar a cadeia de suprimento deles e diminuir a exposição aos fabricantes chineses de materiais ativos. Com o início da produção de células aqui no Brasil nos próximos anos, a gente estima que por volta de 2029 a gente deve ter as primeiras células produzidas aqui no Brasil em escala piloto, ou em pequenas produções com característica comercial. Em 2029 a gente já poderia começar a vender para o mercado nacional. E aí os potenciais clientes que nós já mapeamos e estamos conversando são a WEG, a BYD Brasil, a LG, que é um grande fabricante de baterias, tanto a LG quanto a Samsung são coreanas e são fabricantes de baterias e estão investindo fortemente nos Estados Unidos. A Panasonic, que é um fornecedor importante para a Tesla, a GM e a Stellantis, que tem operação aqui no Brasil e estão construindo fábricas de baterias na Europa e nos Estados Unidos. O nosso parceiro que a gente está fazendo os testes com os minerais deles é a LHG Mining. A LHG Mining é uma mineradora que está localizada no Mato Grosso do Sul, aqui na região de Corumbá. Ela tem minas que tem ferro e tem manganês, e são minérios super premium. O que significa isso? Minérios com altíssimo teor de elementos metálicos e com baixíssima composição de contaminantes. Isso proporciona uma capacidade de você operar diretamente com o minério sem necessidade de purificação e sem necessidade de refino. Então, essa mineradora ela está dentro de um hub logístico muito importante. Corumbá fica literalmente no meio do continente, né? Só que ele tem um acesso muito facilitado para o Oceano Atlântico através do Rio Paraguai. Então, o transporte hidroviário ali ele é um vetor de logística, e isso possibilita baixos custos de importação e exportação de materiais. Então, essa supply chain do fosfato para o agronegócio ela já é presente na região, e os minérios eles já são produzidos localmente. Então, a gente acha que é uma região muito estratégica para o Brasil poder construir uma fábrica de baterias ali. Qual que é o nosso timeline? A gente começou os testes em 2023, com baterias do tipo NMC, baseadas em lítio. A gente começou depois a fazer testes com baterias de vanádio e sódio, e a gente foi pivotando. Por que a gente foi pivotando? Porque a gente começou a entender melhor o mercado e quais são os limites, os tetos de preço e quais são os pisos de desempenho que as baterias têm que ter. Então, NMC, por exemplo, está com um declínio muito grande do market share, porque as baterias baseadas em LFP elas estão ganhando desempenho e o custo delas é muito mais baixo. Então, a gente pensou, poxa, como é que eu reduzo esse custo? Como que eu pivoto
para conseguir bater com os concorrentes e entregar uma proposta de valor interessante para o cliente. Vamos tentar metais mais baratos, vamos tentar tecnologias que entregam uma densidade de energia maior que a LFP. Então, hoje, a gente está fazendo testes a partir dos minérios da LHG e a gente já está validando isso em baterias no laboratório do professor Hudson com o TRL4 e a gente está patenteando esse processo. Dentro desse contexto, a gente precisa, então, produzir um piloto de 10 kg/h para conseguir certificações. Nenhuma montadora no mundo, nenhuma fabricante de baterias do mundo vai comprar um material que não é certificado. E esse processo de certificação para a indústria automobilística ele é extremamente caro e extremamente dispendioso do ponto de vista de quantidade de material e tempo necessário. Então, não tem como, com uma produção de 200 gramas por dia de laboratório, que já é uma quantidade muito grande para um laboratório, você tentar certificar um material. Você precisa ter uma escala mínima. E depois, então, dessa certificação que a gente vai conseguir, então, industrializar esse processo para começar uma produção comercial em 2029 de 430 toneladas por ano, o que equivale a 155 megawatt-hora ano. Então, para conseguir fazer esse piloto, a gente necessita de um investimento semente da ordem de 5,8 milhões de reais. E como que a gente está organizando isso? Através de um consórcio de investimento público-privado, onde as indústrias que têm interesse em fazer esse tipo de produto entram com uma parte do investimento e as diferentes agências de fomento do governo compartilham esse risco tecnológico com investimentos. Então, a gente tem a FAPESP aqui em São Paulo, com o PIP, a gente tem o Embrapi na engenharia química, a gente tem a FINEP, que todo ano abre editais para fomento, e a gente tem o P&D da ANEEL, que pode dar suporte para isso. Então, dentro desses 5,8 milhões, a gente estima que são 1,9 milhão para equipamentos, 500 mil para consumíveis, pessoal e serviços 2 milhões, e patente e certificação internacional 780 mil. Dando tudo certo no piloto, qual é a próxima etapa? Fazer um investimento industrial de série A. O que é esse investimento série A? É o primeiro investimento para conseguir comercializar realmente a tecnologia. Hoje nós estimamos que esse investimento ele é de 28 milhões, então ele vem na sequência do investimento anterior, numa próxima etapa de captação. Então, a etapa anterior de 5,8 milhões é para ter a escala piloto em 2027, com produção de 10 kg/h, e em 2029, então, com esses 28 milhões, a gente vai conseguir ter essa produção industrial de 400 toneladas por ano, que equivale a 119 mil veículos Corollas híbridos, para ter uma ideia do que isso significa de impacto para o mercado nacional. Esses 28 milhões eles estão divididos entre 10 milhões de CAPEX, um OPEX para manter essa operação rodando aí, por 2 anos de 18 milhões, até ela conseguir ter tração comercial, um TIR de 27% e um retorno sobre investimento de 31% em 5 anos. Esse retorno sobre investimento é sobre os 28 milhões. Aqueles 5,8 milhões a gente considerou aqui que são a fundo perdido. E um payback nesse contexto de 85 meses. A nossa equipe, eu sou o CEO, o Dr. Bruno, eu estou fazendo esse contato com as empresas, mapeando o mercado, entendendo a demanda de cada um dos clientes, o que as empresas que podem ser parceiras têm de interesse nesse mercado e como que elas podem contribuir com isso. E o Guto Garcia é o nosso doutorando que está fazendo realmente o desenvolvimento dos materiais e a testagem deles em laboratório para a produção das células já em escala piloto. Agradeço aí a paciência de todo mundo, esse é meu contato, fico à disposição. Convido agora o Henry para falar. Ok. All right. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar como luz interna pode revolucionar
alimentar os dispositivos smart gadgets e ajudar a reduzir emissões em carbono. Meu nome é Emre Aslıtepe e eu sou de Turquia. Eu comecei a falar em português, mas eu vou mudar para inglês. E talvez no final da apresentação muda para turco ou francês. E hoje, nosso objetivo é mostrar como podemos utilizar este luz e focar no Electronic Shelf Labels. Okay, let's go. All right. So let's take a test case scenario. For example, a retail environment where you have a lot of ample amount of light and you are not utilizing this light at all. What currently retail uses? You have paper labels and you have a big store, but you cannot dynamically adjust the prices, you cannot make promotions, you have to have someone going there and keep changing the prices if you want to make special deals. And the current market indicates that now these labels becoming battery-powered electronic labels. But the problem is that batteries at some point finish. Sorry guys, but these are little batteries. So this light, this internal light, gives us an opportunity to recycle more. We can recycle the available ample light that has been wasted and not utilized. So our goal is to absorb this light, power a digital display, and connect to a centralized system. So if you can achieve this thing, now you can have a extra value, basically saying light gives you value. You can have improved real-time updates, you can check the price, stock, you can check your store from the prices, you can price adjustments from anywhere in the world. This will improve cost savings, it doesn't have maintenance, it is now AI integratable. Plus, if you can make bigger displays, you can have more advertisement space and it will give you extra value. And the technology that we are developing have these materials available in Brazil. So this is kind of crazy, right? Electronic labels, how important it can be. Apparently, it is a very growing market. Currently, if you think about in globally, it's around $2 billion just as an electronic shelf label. It has a compound annual growth rate of about 15 to 20%. 20 is like, looks high, but it is definitely true there. If you see a recent news from Walmart, it derives the record growth of these electronic shelf labels. Why? Because it can update the price right away. They have a lot of stores. They can make those Black Friday sales, Christmas sales, Cyber Monday sales, or you can even communicate with your customer faster. You can integrate with your mobile phone. They are buying over 500 million or 400 million units per year. So there's definitely some growing market there, interest there. And in Brazil, this electronic shelf label is also growing. It's around $20 million, and it's expected to grow even further. So our potential clients are here basically Carrefour, Pão de Açúcar, Cielo, Drogasil, and Magalu, or maybe even more premium stores. So that was just a case for a smart study, but you can harvest the light to power different electronic tools as well. It's not just the shelf label. So you can use wireless sensors, cloud-integrated tools, some phone chargers, small, but it's still nice. Smoke sensors. Even I saw this digital thermometer that it's possible. And also you can use outdoor. You don't have to generate a massive amount of energy, but you can integrate with the road system and then can give you instant feedback for remote driving, automated driving. So in our value proposition, there are too many numbers here, but I'll just say that our competitors, if you take base, is the Vusion lithium batteries. It doesn't have a local supply chain, there's a higher cost, there's a maintenance issue. At Soluz, we want to recycle this wasted light. We can also recycle models as well, and operate at a low OPEX cost. So let's give more graphical input here. So the technology that we are developing has a high efficiency to convert this indoor lighting. So this technology excels at this indoor environment very well. And we can use this technology, we can develop this technology with low fabrication methods such as screen printing, slot die coating. It does not require expensive clean room fabrication methods. We can reservice this module also.
we can take it back and reservice, put it back into the cycle. The reservicing rate can be like there's a high recyclability of the model itself. Because we don't use this lithium configuration and we also use low-cost techniques, we can have a high potential for reduction of carbon. And our estimated cost and total cost of ownership is comparable to our competitor models. All right, so again, a lot of number here, but I'm just gonna give a brief number. So a lithium 3-volt battery can generate about 460 grams of CO2 per unit. Our estimation is like 100 times less. Here we estimated around, so there are different targets here, but I'll go directly to the graphical part. If we sell around 100,000 units to different markets, we can have 350,000 tons of CO2 savings per year, which accumulates to more than 20,000 passenger vehicles or more than 2,000 homes of energy generation. All right, so for our roadmap of our self-powered electronic shelf labels, so we are already accepted for incubation at Innova in ICAM. And now we're looking for funding and submitting different projects, but estimated to receive this funding by mid-2026. And we are also looking for partners to increase our TRL level to 5.6 and expect to put this in full production in 2028. So in our team, we're establishing a big team already. We have Camila for project management, Paola for research development, and Marcela for specialized in sealing and technical planning. And our advisory board, Ana Flávia Nogueira and Gillian Freitas. With this, I will say obrigado, and thanks a lot, and I'm happy to have questions. Colegas, nós gostaríamos de abrir para perguntas, e só para fazer uma revisão bem rapidinha, quem não está afiado no inglês, um resumo do que o Henry falou, basicamente eles estão fazendo um dispositivo que utiliza luz do ambiente para alimentar um display, por exemplo, para fazer atualmente se está falando muito em preço dinâmico. Lembra da época de inflação? Quem é mais antigo aí lembra daquelas épocas malucas de trocar o preço toda hora? E se fala muito hoje em preço dinâmico, e se você tiver um dispositivo que utiliza a luz do ambiente para fazer essa conversão do display, seria algo útil também, né? Então, o que tem em comum essas três tecnologias é que são protótipos. Protótipos como esse da bateria que eu comentei ali hoje mais cedo, todos aqui fizeram um protótipo e aí está todo mundo tentando sair desse protótipo para o produto. A gente gostaria de abrir perguntas para os colegas aí da plateia que gostariam de arguir, os colegas aqui que estão se colocando nessa situação de levar do protótipo ao produto aí. Contribuir, etc. Não só. Obrigado. Parabéns aí pelas três apresentações. Minha pergunta para o César da Recarrega. É muito interessante o seu conceito. Eu estava aqui pensando, tenho visto muitas feiras de inovação, ainda não tinha visto um conceito igual a esse. Me parece meio óbvio e ninguém ainda apareceu com isso. Eu estou certo, realmente você não tem nenhuma, a sua solução é única, não tem ainda, você não tem nenhum competidor que trabalhe com um conceito semelhante ao seu. Eu me lembro de todos os carregadores que eu vi nos Estados Unidos, tem muito, tudo pendurado na rede. Não tem ninguém com banco de bateria como você está usando, é isso mesmo? A questão só do banco de baterias, ela não é uma novidade, né? A novidade maior é tudo isso ser smart grid, né? E a gente conseguir despachar, fazer despacho remoto, né? E pensando porque a gente prevê um horizonte ali que vai ter 120 megawatt-hora de baterias pulverizadas. Ele é um megabés com vários pontos. São pixels de bateria, né? Que, a princípio, a gente vai conseguir, em qualquer momento, dizer tem uma determinada região que está acontecendo curtailment, que isso está acontecendo muito no Nordeste, né? Então, em determinada região, a gente vai conseguir atuar. Não com um BES centralizado, né? Mas totalmente descentralizado. Então ele vai trabalhar em pixels, assim, digamos assim. Essa é a maior novidade, né? Quanto custa? E o custo ele é mais alto, com certeza. Né? O professor Hudson comentou quanto custa isso, né?
Ele é um CAPEX elevado, né? Carregadores hoje, por exemplo, uma estação de carregamento tu vai pagar em torno de, no varejo, né, 250 mil para te ter como investimento, uma delas. Né? Agora, esse sistema ele vai custar em torno de 450 a 500 mil com baterias, entendeu? Então a gente vai reduzir, na verdade, o nosso payback lá. Né, o payback do carregador hoje está em torno de 2 a 3 anos. A gente passou a 6 anos. Né, só que a gente aposta em outras, nessa característica de conseguir agregar, como se fossem caixas d'água. Todo mundo tem uma caixa d'água em casa hoje. Né, pode utilizar da caixa d'água como... É mais ou menos esse conceito, só que aplicado na energia elétrica. Eu estou entendendo que você está assumindo que isso vai funcionar à medida que tiver a rede para usar o containment para carregar a sua bateria e você poder ser um déspota do sistema na hora que você não estiver vendendo nada dos carros, essa bateria essa energia ser devolvida à concessionária. Tá? E esse custo também, essa receita, também estou entendendo, não está computada ainda no seu retorno, correto? Correto, só com carregador, esse retorno aqui, só com venda de recarga. Depois a gente pretende atuar quando o mercado estiver regulado. Né? Esse que é um grande problema que a gente tem hoje, mas vai ser. Né? Que ainda não tem regulação de como vai ser essa especificação. Interessante. Parabéns. Obrigado. Vamos às considerações finais, então? Por favor. Marcelo. Tem pergunta, na verdade, para as outras duas startups. Vamos lá, Marcelo, da Engenharia Mecânica, coordenador do CIPETRO. Primeiro, sobre as baterias de sódio. Eu já escuto o Hudson falar disso já tem um bom tempo. Né? E aí vem de novo, acho que uma pergunta muito próxima do que o Orlando comentou. Né? Quem são os grandes concorrentes de vocês nas baterias de sódio? Eu sei que, enfim, acho que até chineses fazendo, eu vi ali e tudo. Né? Então, como é que está essa concorrência? Com certeza. Hoje, a BID e a CATL são os dois principais fabricantes de bateria, e a bateria de sódio está no roadmap de ambas. Então, a bateria de sódio ela tem um custo teórico muito mais baixo, só que do ponto de vista de industrialização ela tem desafios que ainda não estão resolvidos. A bateria de lítio, o boom dos veículos elétricos tem 5 anos, só que a bateria de lítio ela é comercialmente aplicada em celulares e notebooks e outros dispositivos há mais de 30 anos. Então, é uma cadeia que está muito bem estabelecida, uma tecnologia muito mais madura que a bateria de sódio. A bateria de sódio, como ela não tinha ainda nenhum tipo de mercado de entrada, nunca houve um interesse da indústria muito relevante em desenvolver elas, porque esses dispositivos móveis, a principal característica é a densidade de potência. Então, você está trabalhando ali, inicialmente com LCO, que é o óxido de cobalto e lítio, e depois você vai para esses óxidos ternários, que têm mais densidade de potência, mais estáveis. LFP, por exemplo, não faz sentido no celular, no notebook, porque tem menos densidade de energia. A bateria de sódio que a gente está desenvolvendo, ela tem uma densidade intermediária entre a NCM, o ternário, e a LFP. Ela tem uma maior densidade de energia que a LFP ainda, só que ela tem desafios de industrialização. A BID e a CATL já têm protótipos comerciais, só que é 0,1% da quantidade vendida de lítio, por exemplo. Interessante. Mercado gigantesco. Tudo bem. Obrigado. For you. English, português? Pode tentar em português. Português? Vamos ver. Qual que é a eficiência desses processos? Dessas pequenas plaquinhas de pegar a energia da luz solar, da luz interna? Assim. Eficiência de conversão? De conversão. Mais de 20%. Porque esse indoor tem mais, você tem menos de, there's less heating. It's not like outdoor. You have more losses in the outdoor cells, but indoor it's more efficient. Because you have more, there's a temperature difference actually.
that controls this efficiency very well, like improves this efficiency, the environment. So it's over 20%, 30%. I don't want to say 40, but it can reach. There's 40%. it can, like maximum is 40, but it can reach. Yeah. Okay, thank you. É mais eficiente, mas tem menos energia, né? Gostaria de agradecer a todos os colegas que tiveram paciência para nos assistir aqui agora e gostaria de pedir uma salva de palmas para os colegas que tiveram coragem de apresentar suas ideias. Em busca de transformar a primeira, de repente, spin-off startup aqui do Centros em uma grande empresa, quem sabe, né? Parabéns para vocês. Obrigado, senhor Marcelo. Por favor, se coloquem em pé para receber uma recordação do nosso coordenador, agradecendo pela